Olá, noite decisiva para o Internacional na Libertadores da América. No Grêmio é o novo técnico que tenta organizar a casa. A LAF acredita em folga nessa semana, volta à atividade no fim de semana lá em Santa Catarina pela Liga Nacional. É agora, no Papo de Boleiro. Pois parece coisa de cinema. Você sempre ouviu falar em FBI fazer isso, FBI fazer aquilo, tá? Aqueles caras vestidos de preto e tal, atravessando o mundo, descobrindo os bandidos e tal. Helena, agora descobriu gente nossa também, Helena, e no futebol. Isso a gente já sabia que existia, né, Márcio? A gente sabe que existe corrupção em todos os setores, que o futebol é um terreno muito fértil para isso, né? Mas nunca se expôs tão explicitamente assim, e acho interessante porque a iniciativa está partindo do FBI, a temida polícia norte-americana, que é chamada assim para os casos, e aí a gente fica na expectativa de que realmente ocorra alguma coisa. E no Brasil, por debaixo dos panos a gente sempre ouvia falar, mas não tem como comprovar. Se tentou uma CPI e não deu certo, porque no Brasil tudo é panos quentes, se ajeita, porque tem muita gente envolvida, muita gente pode ser atendida, mas eu acho que agora vai sobrar para grandes, para pequenos, e prisão, né? Prisão, gente. Eles bateram lá no hotel 5 estrelas maravilhoso, nas suítes fantásticas lá de Viena, e levaram uma turma grande. O Marinho tá junto, só que o Marinho é uma coisa recente, né? A gente sabe que há muito tempo tinha falcatruas na CBF, e a gente espera que agora isso seja a abertura de uma limpeza, né? Porque o nosso futebol não vai bem. Nosso futebol brasileiro não vai bem, os clubes não vão bem, os clubes devem, os clubes não conseguem pagar em dia. E não é mais o clube pequeno, antigamente era o clube pequeno, agora são os grandes clubes brasileiros que estão em situação difícil, que venha para melhorar, que venha para se fazer uma limpeza necessária. Isso só para ter uma ideia, foi esse o ex-presidente da CBF, o Marinho, mais 6 presidentes de confederações, ou ex-presidente de confederações tipo a CBF, de outros países, né? E também eles foram presos, né? Mas só para se ter uma ideia da situação, se desconfia que na Copa do Brasil, o Marinho, ou o representante dele, ou o grupo dele, levava 2 milhões por ano, Helena, só na Copa do Brasil, essa que o Grêmio está disputando agora, e mais quase 80 times participam, né? Uma Copa gigantesca. É uma tristeza, porque, e assim, o que mais me entristece são que são pessoas assim, que não são as pessoas como a gente, que luta no dia a dia, são pessoas que não precisam. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, as pessoas até me acham meio chata, até porque eu vivo dizendo isso: o sentimento que destruirá a humanidade, a gente se chama ganância. As pessoas nunca têm que chegar. Pô, a gente trabalha, paga suas contas, puxa pra cá, e eles não se contentam. É uma coisa assim, assustadora, é assustador. São pessoas que não precisam, são pessoas geralmente de berço, e mesmo as que não são de berço, quando elas sentem o gosto do dinheiro, não conseguem mais parar, infelizmente. Já teve muito jornalista que teve que ficar quietinho porque levantou lebre sobre esse tipo de assunto, né? E a ameaça pegou, né? Que a imprensa ainda é a que tenta abrir para esse tipo de coisa, mas as forças superiores geralmente abafam quem tenta fazer isso. Forças ocultas que existem no Brasil. Agora o buraco é mais embaixo, começou lá pelos Estados Unidos. FBI. Vamos mais. Vem mais por aí, a gente vai noticiar. Acho que é só a pontinha lá do iceberg, isso vai ser muita coisa. Helena, e no topo do iceberg, o Internacional não conseguiu passar nas altitudes, não conseguiu passar pelo Santa Fé, perdeu por 1-0 na semana passada pela Copa Libertadores da América. Neste momento, está em campo lá no Beira-Rio, com chuva, com água. Mas assim, Márcio, eu não sei, o time está jogando agora, mas assim, eu acho que em casa o Inter não vai ter problema. Um dos grandes trunfos do Santa Fé é realmente a altitude.
eles têm um time assim... Eles têm um time colombiano que toca bem a bola, aquele futebol bonito, mas assim, sem muita objetividade, né? Eu acho que o Inter, com a torcida, tá todo mundo enlouquecido lá, nem deu bola pra chuva, vai ter lotação total. Eu acho que o Inter não vai encontrar problema. Tomara, né? Porque não seria legal pro futebol brasileiro. A gente quer ir adiante, quer chegar adiante. O futebol brasileiro tá em baixa. A seleção esteve muito em baixa, então acho que agora se os clubes derem uma respirada, porque se a gente perder no futebol sul-americano também, aí a gente vai ficar feio na foto, né? E diante do que a gente tem visto do Colorado, Helena, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, o que o Diego Aguirre pode ter de positivo hoje? A gente viu que o Valdívia tentou se sair lá na altitude, mas ficou travado. Quem sabe ele seria o nome do jogo, o Neymar, quem sabe? Ele é muito corajoso, o Aguirre. Ele tem uma convicção. Eu não me lembro se ele repetiu uma escalação, Márcio, desde que ele é treinador. E vai dando certo. Então, ou ele tem uma convicção assim espetacular, ou ele tem muita sorte. Ele tem bons jogadores, o Inter tem bons jogadores. Dentro desse contexto nacional, o Inter tem um grande elenco, tem bons jogadores. É um treinador que pode olhar para o seu banco e dizer, esse não está bem, eu tenho outro ali que pode me responder. Isso é raro no Brasil hoje. O Grêmio, por acaso, por exemplo, não tem nenhum para botar legal em campo, um atacante. E o Diego Aguirre tem um leque assim de boas opções. E assim, ele tem um estilo único, né? Porque enquanto a maioria dos treinadores reclama, não consigo repetir a escalação, não consigo colocar, ele vai lá, muda toda vez a escalação e dá certo. E a gente espera que dê certo hoje também. E para os jogadores, esse mudar a escalação é um problema, não? Eu acho que assim, ele tem... Porque ele muda não só a escalação, às vezes muda o jeito de jogar. Mas eu acho que a gente sente assim a distância que ele tem domínio do grupo. Ele é muito bem quisto no vestiário, que se sabe, né? Se um grupo de jogador resolve virar contra o treinador, pega o boné e vai embora que tu tá morto. Existe. Eles não jogam, eles erram pênalti, como há pouco tempo o Borges admitiu que errou um pênalti porque tava brabinho, sabe? Então eu acho que ele tem bom trânsito, ele tem domínio de grupo, isso é ele passa assim, ser uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que não precisa ser truculento, ser... gritão para conseguir se fazer entender dos jogadores. Eu acho que isso é um outro trunfo que ele tem. Dentro do Campeonato Brasileiro, que andou caindo dia desses e costuma ter problema com isso, é o Vanderlei Luxemburgo, né, no Flamengo de novo. Eu andei lendo, eu não guardo o nome de todos, mas parece que em 4 rodadas já foram 10. Pelo menos o do Fluminense, o do Flamengo, o do Grêmio 3-0. E assim, continua-se com aquela, porque se o Inter tivesse cedido a pressão, teria mandado o Diego Aguirre embora e fez certo em manter. E outra coisa, a crise do futebol extrapola as 4 linhas. Perde um treinador, é uma briga para conseguir outro. Então isso é uma crise também fora de campo. E ainda mais os clubes estão apostando em treinadores mais novos, né? E os contratos também, acabam sendo longos, aí dura pouco o treinador, acaba o time ficando pagando, como o Grêmio, tem vários, está pagando vários. Nossa, o Grêmio tem eu queria estar na folha do Grêmio também podia, puxa né? Vida. Nem precisava ser tanto. Não, a gente aceita coisa menor. Mas são esses erros contínuos que colocam o futebol nesse quadro que não é nada positivo no momento, né? Falando no Grêmio, Helena, outro dia, quando o presidente Bolzan começou a dizer que agora ele vai manter uma equipe técnica fixa, o pessoal que assessora o técnico ali, contratar profissionais que vão ficar e aí muda só o técnico, ou o auxiliar junto, né? E aí até o Cristóvão Borges não veio por causa disso. E o Diogo e eu levantamos a questão aqui, é uma questão polêmica, né? Ela é bem polêmica, sim, porque não precisa ser todos, mas eu acho que pelo menos 1 ou 2 de confiança o treinador tem que ter. Por exemplo, no Lajadense, o Luiz Carlos Vinck trabalha com essa equipe há muito tempo, então há uma sintonia. Porque de repente chega um preparador físico que não tem o mesmo jeito. Não precisa ser todos, mas eu acho assim que é bem complicado tu querer manter e trazer um treinador que entre sem conhecer ninguém. Isso é um caso bem complicado. Não sei se o Bolzan vai se dar bem nessa. Não é
Não é uma atitude assim muito... É uma questão de confiança do preparador, do treinador saber quem é o cara que está lá trabalhando, ele já sabe o que ele vai fazer, pelo menos, e o seu auxiliar, né? Auxiliar também, o treinador acho que tem que escolher quem ele quer que trabalhe. Bom, e o Roger vai conseguir dar conta de organizar a equipe para o próximo fim de semana já? Porque já pega o Goiás lá em Goiás, não é fácil, no Serra Dourada? O Grêmio é sempre uma incógnita, né, Márcia? O Grêmio é um problema assim mais profundo, a gente sabe que não é problema de treinador, né? O Roger é um rapaz calmo, um rapaz que parou de jogar bola e estudou, se atualizou. E eu acho que ele tem um trânsito legal, assim. A gente sempre tem que falar à distância porque não convive com eles, né? Mas é um bom nome, principalmente pela identificação que ele tem com o Grêmio. É um cara que gosta do Grêmio, que conquistou tudo que de bom podia conquistar dentro do clube. E assim, não vai fazer milagre. Eu acho que não consegue fazer milagre, porque sem jogador também tu teria que ser mágico, né? É complicado. E o Goiás vem empolgadinho aí, Nossa, tá junto com o Sport lá no topo da tabela, né? Olha Goiás e Sport no topo da tabela. Mas o início do campeonato geralmente é assim, né? Os pequeninos vão lá, daqui a pouco... É que os outros estão mal, né? É que é o Goiás que tem o Walter, né? Walter, gordinho Walter, tá sempre... Sempre no pedaço. Bom, nós falamos já do Internacional, mas vamos voltar a falar da Libertadores, porque ontem teve a decisão de quem vai enfrentar ou o Internacional ou Santa Fé na próxima fase da Libertadores. O Tigres do México, o time do Rafael Sobis fez gol. Rafael Sobis, que já foi autor de gol importantíssimo para o Inter conquistar sua Libertadores, fez gol. E o Tigres vem aí. E o Tigres é da outra, da CONCACAF, né? E então tem um detalhe interessante, que se o Tigres ficar campeão da Libertadores, ele não pode representar a América do Sul no Mundial, né? Aí iria o vice. Isso aí, se ele ganhasse, porque ele vem muito bem, tá pintando, é um time bom. O México tem um futebol que está evoluindo, ao contrário do nosso, que deu uma estagnada. E aí era melhor que tivesse passado o Emelec. Emelec que a gente já conhece também. A gente já sabe que não é tudo isso. Aquilo. Bom, o Tigres venceu por 2-0, pelo menos um golzinho lá do Sobis, garantindo a classificação do Tigres para a próxima fase. Vai enfrentar ou Internacional ou Santa Fé, depende do resultado desse jogo que está rolando agora. Hoje também tem Cruzeiro e River. Cruzeiro venceu a primeira lá de vantagem, por 1-0. Deram vida para o Cruzeiro. Cruzeiro é time de chegada. Bom, o Cruzeiro tá indo adiante. E ainda hoje, pela Copa do Brasil, está acontecendo agora também Goiás e Ituano, nós falamos Goiás há pouco. Daqui a pouco, Coritiba e Ponte Preta, às 10 da noite, que lindo horário para jogo de futebol. Adoramos esse jogo, adoramos. Palmeiras e Asa, e também às 10 da noite, Flamengo e Náutico. Essa é a Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro ontem, nós tivemos Ceará 2, aliás, Ceará e CRB 1-1, foi um empate lá em Fortaleza. Esses foram os resultados. Te arrisca um palpite, que nós ainda temos tempo para terminar, antes de terminar o jogo? Não? Eu e tu já descobrimos que nós somos bons de palpite, né? Então melhor eu não arriscar. Amanhã nós vamos voltar. Dioguinho tá lá dentro tá quase no gramado agora, né? Só faltava ele abanar para nós hoje à noite. Isso, um abraço, Diogo, né? Boa sorte aí pro senhor. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, para falar desse resultado do Internacional, também o que está acontecendo no Grêmio, a organização da ALAF, não falamos da ALAF. A ALAF joga só no fim de semana em Santa Catarina pela Liga. Isso, depois dos jogos pelo estadual. Pega o Florianópolis e também o Blumenau, né? 2 jogos fora aí pela Liga Nacional. Aqui, aliás, a ALAF está muito bem, obrigado. Muito bem, muito bem. Beleza, um bom time. Falar nisso, Helena, fala em ALAF, ou a TV está chamando a ALAF de lajeado, né? Eles acho que eles abreviam, fica mais fácil, sei lá, mas... Sei lá, eu acho que a ALAF é bonita. Bonito, né? É bonita. A ALAF é bonita, né? Já pegou, tem o grito da torcida. Eu acho que tá bonito a ALAF. Beleza. Nós voltamos amanhã depois da Redação Informativa. Até mais. Até.